Olá família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série História da Criação. Hoje, vamos falar sobre temas que podem ser polêmicos para alguns, mas que é muito importante para compreendermos a nossa origem e o nosso propósito. Vamos falar sobre Lúcifer e a rebelião, logo em seguida falaremos sobre Judas. Quem são eles? O que eles fizeram? Por que eles fizeram? E qual é a sua relação conosco? Essas são algumas das questões que vamos abordar neste vídeo. Esperamos que possamos trazer mais luz e compaixão para os seus corações, e que possa ajudá-los a se reconectar com a sua verdadeira essência divina. Fiquem agora com a mensagem. Saudações! Eu sou Nina, é uma honra fazer essa transmissão. Amados, durante as eras infinitas, houve muitas situações como essa e mais uma vez cá estão vocês, ou a maioria de vocês, inseridos nesses contextos. Há milhões e milhões de anos, havia um grupo de seres de extrema consciência de unidade. Esses seres poderiam ser chamados de arcanjos. Eles eram muito poderosos e estavam desejosos de experimentar mais, aprender coisas novas e ter diferentes experiências. Um deles se perguntou o que aconteceria se fosse cortado o vínculo com a fonte e como se sentiriam. Queriam experimentar algo mais. Queriam experimentar uma fisicalidade. Então, eles se colocaram numa câmara especial de alta tecnologia, uma poderosa câmara que os arremessaria, de certa forma, para fora da conexão de unidade. Certamente, sobreveio uma grande sensação de dor e desespero por este ato que os desconectou da unidade. Houve assim, muitos seres que o seguiram nessa desconexão dolorosa. Eles desceram as mais profundas trevas da desconexão e, em desespero, andaram pelos muitos sistemas estelares espalhando o caos, o medo, a dor e a agonia de estarem desconectados. Uma profunda busca pela reconexão. Obviamente, como tenho falado, todos na criação, sem exceção, são responsáveis por suas ações e ninguém está isento de assumir tais responsabilidades. Então, aquele anjo luminoso que iniciou esse processo há milhares de anos estava na Terra puxado pela força da experiência. E ali também estavam muitos dos seus próprios anjos que, por força de atração das mesmas ideias e igualmente desejosos de experimentar coisas novas, foram arrastados juntos. Lúcifer, então, estava precipitado e envolvido no magnetismo da Terra junto aos muitos de seus anjos que, com ele, desceram para a experiência. Há alguma diferença da vontade desse anjo de experimentar, como vocês também tiveram? Percebem a semelhança com tudo que já foi dito de como foi, para muitos de vocês, a sensação de separação para experimentar algo novo? Por que, então, julgar um ser como a causa única do mal se ele apenas desceu para experimentar, como tantos de vocês também desceram? Qual a diferença entre ele e vocês? Ele veio do mesmo lugar, a fonte. Há ainda algumas informações que se referem a Lúcifer, Satanás e Satã como sendo o mesmo ser. Não, são seres diferentes, individualidades diferentes. Todos eles do mesmo agrupamento. Certamente, família, é muito apropriado para muitas mentes humanas, como tem sido pelas eras, achar um culpado para jogar todas as suas frustrações. Aconteceu algo que não está de acordo com as vaidades pessoais? Foi o diabo. Acontece algo que não foi como gostariam que fosse? Foi o Satanás. Aconteceu algo que é contra a sua verdade? Isso é obra de Satã, ou o mundo é assim, mau, e somos pecadores, porque Eva comeu a maçã ofertada por Lúcifer. Chegou o tempo de olharem ainda mais para si mesmos, para as suas próprias responsabilidades e criações. Já ouviram tantas vezes, o externo é reflexo do interno. Vinha Jesus andando com seus discípulos, quando um mau cheiro se fez sentir. Todos ali taparam os seus narizes e enjoados diziam: Jesus, Senhor, este ambiente fede. Melhor sairmos daqui, pois deve haver algo podre pelo caminho. Jesus, vendo de onde vinha o mau cheiro, apenas disse: Vejam aquele animal. Certamente, abateu-se pela sede e ninguém lhe deu o que beber, caindo sem vida. Mas observem que maravilhosa a sua dentadura. Vejam como estão perfeitas, absolutamente perfeitas. Enquanto os discípulos olhavam uns para os outros como se dissessem: o que ele está dizendo? Será que não percebe o mau cheiro? E continuou Jesus: Vejam.
Até mesmo sua pele está ótima. Era um animal forte, mas não resistiu. Em resumo, Jesus via a beleza, pois ela estava em seu interior. Via a perfeição porque ela estava em seu interior. E isso não significa que não haja coisas a serem ajustadas na Terra, senão, o que estaríamos fazendo aqui, em assistência ao seu planeta por milhares e milhares de anos? Sim, mas comecem a ver as coisas com mais leveza, com mais amorosidade, com mais ternura, pois assim terão acesso a coisas muito mais maravilhosas, aos chamados tesouros dos céus, também anunciados por Jesus. Sobre Judas. Quantas e quantas coisas na sua civilização foram adulteradas e difamadas? Quantas vezes um ser, uma pessoa foi escolhida para ser a causa de um mal, alguém para levar a culpa? A história também não é exatamente como lhes foi contada. Judas é uma grande alma que auxilia a humanidade da Terra até hoje, assim como outras almas que foram alvos de ataques ao longo da história. Pouco a pouco vamos trazendo essas informações. Muito se fala que Judas teria traído Jesus e o entregado aos soldados romanos. Na verdade, Judas é um grande mestre das forças da luz e Jesus foi quem pediu que ele fizesse o que precisava ser feito. Ao que Judas dizia: "Não, Senhor. Não posso." "Sim, você pode e precisa," Jesus dizia. Havia um plano muito maior por detrás. Jesus ainda disse mais a ele: "Você será odiado e perseguido por muitos e a dor o consumirá, mas eu estarei contigo. Alguns povos da terra o erguerão por gerações ao martírio de dor, mas eu estarei contigo." Mas posso falar aqui que a história foi um pouco distorcida ao ser contada. E eu, com a permissão que me está sendo dada e pelo meu juramento, onde entreguei meus olhos, boca, ouvidos e coração pela verdade, irei contando alguns fatos sobre a história da terra. Em toda a Semana Santa, Judas, o seu espírito, fica em um tubo de luz cristalina de proteção altamente poderoso, para impedir que vibrações pesadas vindas da terra, de alguns movimentos de ódio e vingança contra ele. O simples grito de traidor gera uma onda extremamente negativa que vai em sua direção, e esse tubo protege. Judas é um grande mestre da luz e realmente sofreu muito com o que aconteceu. Com certeza, ele tinha algumas inclinações sincrônicas com aquele movimento que teria de ocorrer, como Jesus disse, e a dor o consumiu depois. Passado todo esse tempo, e após o seu desencarne, Judas pediu a Jesus para voltar novamente e completar sua missão que, para ele, Judas, ainda não havia sido concluída. E ele voltou. Voltou como a doce camponesa Joana d'Arc. Certamente, ainda haverá aqueles que lerão essas verdades e se inquietarão dentro de si, revoltando-se, pois são informações contrárias a tudo que já ouviram e aprenderam. É tempo de levantar os véus. Nada mais ficará oculto. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, já ouviram isso antes também. Quando relembrarem, realmente, quem são vocês, quando acessarem completamente seu acástico, verão muitas coisas se dissolverem por completo. Para muitos, haverá um profundo desespero e revolta. Estes procurarão, mais uma vez, alguém para culpabilizar, seja a igreja, sejam os pais, sejam os ambientes espiritualistas que frequentam, seja o próprio Deus, sejamos nós, seja quem quer que seja. Mas, desta vez, serão confrontados ainda mais fortemente consigo mesmos, pois esse tempo, de fato, não tolera mais tais coisas, e é hora de todos se observarem. Vocês precisarão renunciar a velhas crenças, velhos medos, renunciar a muita coisa. E terão que confiar na voz do seu coração. Todas essas verdades que lhes trago estão balançando-os, de uma forma ou de outra. Eu sei que estão. E, até mesmo aqueles que venham a esbravejar por qualquer motivo relativo às informações que se encontram aqui, também estão se curando e dissipando as velhas crenças. É um grande reativar, meus queridos. O reativar da sua memória akáshica. Voltarei na próxima mensagem da série para falar um pouco mais. Na próxima quero falar com vocês sobre a Lemúria. Por enquanto, família amada, é o bastante para que sintam o reverberar em seus corações. Sintam a minha presença enquanto ouvem essa mensagem. Eu estarei ao seu lado, a todo momento, como sempre estive. Essas são as verdades. Seu irmão, Astar. Foi uma honra fazer essa transmissão.
Gostamos de trazer mensagens de uma perspectiva diferente, simulando um contato direto, porém as mensagens são canalizações recentes e reais e a fonte da mensagem está na descrição. Se você quiser receber atualizações dos Arcturianos, dos Pleiadianos, do Comando Ashtar, de A Dama de Telos, da Federação Galáctica e da Aliança da Terra, se inscreva no canal e ative as notificações. Gratidão.